Bem-vindos a mais um webinar organizado pela Escola Nacional de Bombeiros. Hoje, sobre o tema Primeira alteração ao Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios. Este webinar terá a duração de 60 minutos, onde será realizada uma apresentação pelo engenheiro Marco Miguel. O engenheiro Marco Miguel, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pós-graduado em Energia e Gestão do Ambiente pela Universidade de Aveiro, foi gestor de projetos na área da eletrotecnia e telecomunicações antes de ser técnico superior de segurança contra incêndios em edifícios na ANEPC, no CDOS Porto, CDOS de Lisboa e Serviços Centrais até 2009, tendo sido também docente de ensino superior até 2015. Atualmente é projetista e consultor de segurança contra incêndios em edifícios, sendo simultaneamente formador especialista em diversos cursos da área, incluindo na Escola Nacional de Bombeiros, sendo também coordenador do grupo de trabalho na Comissão de Normalização da CT46. É autor de livros e artigos técnicos, sendo também orador convidado em diversos eventos do setor. É sócio fundador e membro da direção da SFPE Portugal. Vamos passar agora a fazer uma breve apresentação das alterações introduzidas ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios pelo engenheiro Marco Miguel. Marco, força. Muito boa tarde, José Luís. Obrigado pela tua simpática e generosa apresentação. Queria também, não podia deixar de agradecer também e congratular esta iniciativa da Escola Nacional de Bombeiros de se ter, e tendo nós aproveitado o mote da alteração à regulamentação de segurança contra incêndio, de a Escola Nacional de Bombeiros estar uma vez mais a divulgar e disseminar o conhecimento nesta área tão específica da segurança contra incêndio e edifícios. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para fazer uma breve apresentação das principais alterações que ocorreram nesta última revisão, que foi um pacote, em boa verdade. Esta revisão este ano de 2020 trouxe-nos umas alterações em diversos diplomas legais, onde se inclui a primeira alteração ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios. O nosso propósito hoje é realmente destacar as principais alterações desse Regulamento Técnico, que foi publicado pela Portaria 135 de 2020, estando, contudo, conscientes de que um diploma que é relativamente extenso, não seria possível, num curto espaço de tempo, nós analisarmos todas as alterações. Como tal, apesar de nós pormos como objetivo, que era de destacar as principais alterações do Regulamento Técnico, eu irei dar mais enfoque à vertente, às alterações que têm impacto a nível operacional. Eu começo por vos apresentar, e se calhar grande parte da audiência não será propriamente uma novidade, mas o que o próprio legislador incluiu no preâmbulo desta portaria, desta nova portaria 135 de 2020, com data de 2 de junho deste ano, em que ele diz que, envolvidos mais de 10 anos desde a entrada em vigor do Regulamento Técnico, que, como se recordariam, era a portaria 1532 de 2008, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2009, dizia eu então que, envolvidos mais de 10 anos desde a sua entrada, constata-se a necessidade de rever as disposições técnicas e eu destaco aqui ainda também algumas palavras que diz, e adequar os requisitos técnicos relativos e depois indica-nos quais são as alterações principais que ocorreram, quais os temas, quais as áreas principais que ocorreram nesta alteração da regulamentação técnica de segurança contra incêndio de edifícios. Então, começando, e conforme está indicado no slide, nós começamos pela parte das condições exteriores comuns, onde se inclui quer a acessibilidade dos edifícios, as vias de acesso, a acessibilidade à fachada, mas também a disponibilidade de água para as viaturas de socorro. E serão estes dois pontos que eu me irei focar mais, pelo impacto que tem a nível operacional, mas também houve alterações a nível das vias de evacuação, houve alguns ajustes e algumas clarificações relativamente às condições de evacuação, assim como para os sistemas automáticos de detecção de incêndio, houve ali
uma correção muito reclamada pelos técnicos, por assim dizer, que foi de alterar a configuração tipo 1 para incluir os detectores automáticos, que excluía para uma série de utilizações tipo da primeira categoria de risco. Depois houve também uma alteração a nível das redes de combate a incêndio, nomeadamente nas características hidráulicas, como é que se avalia as características hidráulicas, que em vez de fazer requisitos em termos de pressão e caudal, passou-se a fazer essa avaliação com a conjugação de ambos, ou seja, introduziu-se os requisitos em termos de capa, ou seja, a relação entre a pressão e o caudal, e não em termos de valores absolutos e isoladamente. Depois fez também uma alteração, e aqui é uma das principais alterações que ocorreu na regulamentação, pelo volume. Eu, quando digo das principais alterações, não é necessariamente a nível técnico, de impacto técnico, mas sim em termos de volume que ocorreu no diploma. Houve uma correção de uma nomenclatura relativamente à parte do comportamento ao fogo, ou seja, da reação ao fogo dos materiais da construção, e houve pequenos ajustes, eu vou-lhe chamar assim, são pequenos ajustes, não houve alterações muito expressivas, mas houve algumas em termos de a reação e resistência, em termos de exigências que já vinham consagradas do anterior diploma. Apesar de não estar referido no preâmbulo da lei, também houve uma alteração que em termos técnicos tem algum impacto, é algo significativo, que teve a ver com os sistemas de controle de fumo, nomeadamente para os locais no subsolo, ou se quiserem em cave, bem como para os locais de armazenagem ou de armazenamento na utilização tipo 12, que a área passou também para o dobro do que anteriormente era considerado como mínimo, a partir do qual era exigido sistemas de controle de fumo. Ainda no preâmbulo da lei, também o legislador clarifica-nos e diz-nos que os recintos itinerantes ou provisórios, que na anterior redação não tinham um tratamento diferenciado, por assim dizer, ele assume que efetivamente as exigências eram desadequadas e, conforme eu destaco ali, e até excessivamente regulamentadas em alguns aspectos. Como tal, foi criado um diploma, um anexo, o anexo 2, que é o diploma específico que refere as exigências para os recintos itinerantes ou provisórios. Por último, existiu uma alteração em termos da exploração dos edifícios com algum impacto, bastante expressiva, ou seja, estou a falar das medidas de autoproteção, em que houve uma flexibilização da organização de segurança e uma clarificação de conceitos. Eu quando falo aqui de algum impacto foi porque havia algumas dúvidas que se levantavam muito em termos da constituição das equipas da organização de segurança, que o anterior diploma definia qual era o número mínimo de elementos que tinham que ser constituídas as equipas da organização de segurança, em função necessariamente das utilizações tipo envolvidas, mas principalmente das categorias de risco que lhe estavam associadas. E havia, eu quando digo uma clarificação, porque por muitas das vezes havia uma tentativa de cumprir essa exigência, sendo que muitas das vezes cegamente, sem que houvesse uma preocupação por vezes da sua operacionalidade, ou seja, eram indicados cargos de pessoas ou funções que muitas das vezes, não estando no espaço, se identificavam e se incluíam como para cumprir um requisito cegamente e, conforme digo, com muitas questões relativamente à sua operacionalidade, porque não se conseguia garantir durante o período contínuo. Agora deixou de existir essa exigência e passa o ónus para
a entidade exploradora, conjuntamente com o projetista ou com o técnico autor das medidas de autoproteção, de definir a estrutura de segurança que se considera mais adequada para os riscos e para as condições de exploração das entidades. Então, indo de encontro ao prometido, falando dos dois capítulos iniciais, ou se quiserem, das condições exteriores comuns que têm impacto em termos operacionais. O princípio mantém-se, ou seja, o que já estava consagrado na regulamentação técnica de segurança contra incêndio, assim se mantém, em que eu indico aí exatamente o princípio geral, que é, e nós seguramente estaremos todos de acordo, que é os edifícios devem estar, ou melhor, a acessibilidade aos edifícios deve ser garantida de modo a que permita uma aproximação, o estacionamento e a manobra das equipas de socorro, nomeadamente dos bombeiros, e das suas viaturas. Conforme a imagem ilustra, e muito bem ilustra em um dos manuais da Escola Nacional de Bombeiros, isso por vezes nós em zonas urbanas consolidadas, ou se quiserem em zonas urbanas antigas, isso é um desafio um desafio para os operacionais no dia a dia, não é? Mas é um desafio também nós muitas das vezes cumprirmos estas exigências que agora estão impostas ou que estavam impostas para a acessibilidade das viaturas de socorro. Recordar-se-ão que as exigências em termos de vias de acesso dependia da altura do edifício, ou seja, o que não está expresso, mas que em termos operacionais está na base destas exigências é basicamente se a intervenção que as equipas de socorro iam fazer nos edifícios carecia da utilização do veículo maior porte, da autoescada, ou não. Então fazia-se a distinção que é até 9 metros, assume-se que não há necessidade de intervenção com veículos elevatórios, e a partir de 9 metros aí as exigências mudam. E mudam, tanto assim é, como podem ver, este primeiro slide, indicamos para menos 9 metros, e aqui este segundo slide indico para edifícios acima de 9 metros. Os edifícios acima de 9 metros também têm uma particularidade, que é de garantir uma faixa de operação, em que no fundo vai de encontro àquele princípio geral que estava atrás indicado, de que os veículos e os edifícios têm que estar implementados em zonas que permita o acesso, a aproximação e o estacionamento para o lançamento das operações de socorro. É certo que muitas das vezes essa faixa de segurança ou faixa de operação acaba por ser a própria via. Obviamente, se estamos numa situação de emergência, isso não é problemático. Muitas das vezes, que nem o que está aqui representado nesta imagem, acaba por ser criado uma faixa própria. E esta imagem tem uma particularidade, obviamente, né, porque esta faixa de segurança tem que estar o suficientemente próximo do edifício que permita ao ângulo das plataformas elevatórias ou das autoescadas poder intervir em segurança. E tanto é que a regulamentação baliza que o afastamento mínimo e máximo dessa faixa de operação, por causa que tem a ver exatamente com o ângulo desses veículos elevatórios. Mas conforme vos digo, estas exigências estavam consagradas na versão inicial do regulamento técnico, na portaria 1532 de 2020, e mantêm-se na atual versão, né, com esta alteração. Qual é a novidade aqui? A novidade é a exceção que é criada a seguir, que diz assim, ok, os edifícios têm que garantir a aproximação o estacionamento, a acessibilidade e o estacionamento das viaturas de socorro, mas quando estamos a falar em zonas urbanas antigas, que nem aquela imagem inicial que eu vos mostrei do manual da Escola Nacional de Bombeiros, nós muitas das vezes isso não é compatível com a intervenção. E nós temos que ter presente que
a construção e a edificação vivem de há uns anos para cá, tem um impacto muito significativo a parte da reabilitação de edifícios devolutos ou reconversão de edifícios em exploração no tipo de ocupações e por aí fora, ou seja, nesse caso aplica-se isto que seguramente que isso são em zonas urbanas consolidadas. E aqui eu chamo só a atenção pela expressão que é usada, que diz deixa de existir uma exigência tão prescritiva, que é aqueles critérios referenciais continuam a estar consagrados na regulamentação, mas põe o ónus na parte do projetista e diz que podem ser adotados outras medidas que as indicadas, desde devidamente fundamentado, e eu chamava a atenção à última expressão, que é e se garanta a operacionalidade dos meios de socorro. Ou seja, como é que um projetista consegue assegurar a operacionalidade dos meios de socorro? Eu só vejo uma maneira, e que é uma coisa que os projetistas habitualmente, e perdoar-me-ão os colegas que eu possa estar a ser injusto, mas que habitualmente não gostam muito, que é falar e informar-se junto da área, junto do Corpo de Bombeiros, da sua área de intervenção, onde estão a fazer a intervenção. E informar-se a que nível? Bom, desde logo, informar-se de quais as características dos veículos que têm, como é que fazem a intervenção naquelas zonas e em função da intervenção que vão fazer no edifício, se é em função da intervenção, se é um edifício de pequena altura, com menos de 9 metros, ou acima de 9 metros, ver com a corporação local como é que conseguiriam aceder e manobrar as suas operações de socorro. Por último, em termos de intervenção das forças de socorro, dos bombeiros, ou seja, em termos de acessibilidades, é também referida a parte dos pontos de penetração nos edifícios. Ou seja, habitualmente, que nem a imagem que ali está representada, uma vez mais, do manual da ANB, que muitas das vezes associamos às janelas na dita construção tradicional. A regulamentação trata exatamente assim, que diz assim, quando tem uma construção tradicional, os pontos de penetração são as portas, naturalmente, quando elas existem, e as janelas. No tipo de construção não tradicional, ou seja, que nem por exemplo, muito usado, cada vez mais usado, que é as fachadas cortinas de vidro, terão outro tipo de abordagens, que nomeadamente tem que existir sinalização, mas foquemos-nos nesta da construção tradicional, em que há um ajuste, e uma questão parece uma questão de nomenclatura, mas há um ajuste em termos de exigências, e que é à razão de 1 por cada 800 metros quadrados de piso, com as dimensões mínimas que se mantêm, e aquela questão que já se indicava na anterior regulamentação, que diz eu tenho que garantir em todos os pisos pontos de penetração até uma altura máxima de 50 metros, ou seja, se o edifício tiver mais de 50 metros, a regulamentação assume que intervenções acima de 50 metros não se fazem com veículos elevatórios pelo exterior, mas terá que ser feita uma intervenção quando muito em termos perimétricos, mas será mais pelo interior. E relativamente a estes pontos de penetração, uma vez mais, o legislador diz, e não me entendam aqui mal, apesar do legislador dizer que as exigências prescritivas para os pontos de penetração podem ser alteradas desde que se garanta uma vez mais a operacionalidade dos meios de socorro, porque um dos fatores que eu ali indiquei anteriormente, que eu não indiquei anteriormente, que tinha a ver com a dimensão do peitoril, da janela, ou se quiserem, da dimensão, da grossura das paredes nas edificações antigas.
em que muitas das vezes aqui também diz ok, há situações particulares em que nós não conseguimos cumprir em termos de pontos de penetração, então isto conjugado com o que nós falamos anteriormente de acessibilidade aos edifícios, ambas as exigências têm que garantir a operacionalidade dos meios de socorro. Então aqui, para mim, está mais uma recomendação do legislador para os técnicos, ou seja, os projetistas, trabalharem em conjunto com os operacionais, com a corporação local e ver que possibilidades é que há se porventura houver situações em que não se consegue cumprir na íntegra as exigências prescritivas. Por último, em termos de condições exteriores comuns, tem a ver com a disponibilidade de água e quando nós falamos em hidrantes exteriores, necessariamente os hidrantes exteriores que têm a única função de servir de reabastecimento ou de abastecimento das viaturas de socorro. É certo que em algumas zonas do nosso país, e isso tem a ver com uma gestão depois municipal, as bocas acabam por ser usadas, as bocas exteriores, as bocas quer as bocas de incêndio, quer os marcos, mais as bocas até, acabam por ser utilizadas para lavagens de ruas e para outros serviços de utilidade pública. Mas o principal propósito da existência de hidrantes exteriores é o abastecimento das viaturas de socorro. Aqui, em termos de marcos de incêndio, nada mudou, ou seja, continua a haver aquela referência que está representado nesta imagem, que devem estar afastados até 30 metros da entrada, das saídas, desculpem, não é das entradas, mas sim das saídas dos edifícios, quando são servidos por arrolamentos, entendam-se obviamente, que é isto, tem que se ter em consideração onde é que os veículos podem estacionar para fazer o seu reabastecimento. Uma alteração, e que é uma alteração bastante clarificadora, tem a ver com as bocas de incêndio exteriores. Ou seja, anteriormente referia-se que os hidrantes exteriores poderiam ser por marcos de incêndio ou por bocas de incêndio, mas não se referiam às características hidráulicas para as bocas de incêndio. Havia e estava e continua a estar por escrito quais são as exigências para os marcos de incêndio, mas para as bocas havia essa omissão. Atualmente, e conforme aí transpus para aqui as exigências da atual versão do regulamento técnico, estão perfeitamente identificadas quais são, inclusivamente a cota de instalação, qual o caudal em função do seu diâmetro, se é DN70 ou DN50, bem como os seus afastamentos, ou seja, e esta foi uma alteração significativa, porque anteriormente assumia-se que as bocas de incêndio deviam estar devia fazer-se uma distribuição, uma boca de incêndio a cada 15 metros de fachada de edifício, ou de muro que o ladeasse, e agora impõe as mesmas exigências que se impõem para os marcos de incêndio, que devem estar localizadas até 30 metros das saídas dos edifícios, obviamente na fachada ou nos arruamentos que servem o edifício. E depois existe mais uma vez a referência para as zonas urbanas e acrescento eu, seguramente consolidadas, em que esse afastamento pode ser no máximo até 40 metros, ou seja, é aquelas situações de exceção que por algum motivo ou por algum constrangimento não é possível assegurar os 30 metros. E resumidamente, e para mim, eu terminava por aqui a minha apresentação, mas queria-vos apenas destacar o que apresentei ali em 2 ou 3 slides e que para mim é uma das principais alterações desta revisão legislativa, que tem a ver com a referência contínua do legislador dizer que soluções que sejam devidamente fundamentadas, e acrescenta que e simultaneamente, obviamente, tem que garantir a operacionalidade dos meios de socorro. Ou seja, eu
quando olho para esta mensagem, quero acreditar que o legislador espera que os técnicos e os operacionais possam trabalhar para o mesmo fim e cooperar e trabalhar em conjunto, cooperarem com os seus conhecimentos para propor soluções que, podendo não ser prescritivas e até, em alguns casos, até para a preservação do próprio património, de garantir a operacionalidade dos mesmos. Agradecendo desde já a vossa atenção, obviamente que agora, José Luís, creio que temos aí um lote de perguntas que nos fizeram chegar. Sim, Marco. Para já, obrigado pela excelente apresentação que fizeste, muito direcionada à parte operacional, muito clara e muito objetiva naquilo que é o que o legislador pretende da legislação e esta ligação entre a parte técnica e a parte operacional. Sim, este webinar, Marco, teve aqui uma adesão muito significativa. O número de perguntas foi muito elevado e eu fui aqui obrigado a fazer aqui uma seleção de algumas questões que te vou passar a dizer. E estando aqui, começa aqui já por uma que faz uma ligação muito clara entre o fim da tua apresentação e a pergunta que é colocada, que basicamente a pergunta incide as recentes alterações introduzidas, nomeadamente nas acessibilidades dos meios de socorro e no dimensionamento das equipas de segurança. Eu penso que aqui estão-se a referir às medidas de autoproteção, à alteração das equipas de segurança. O projetista tem de passar a fundamentar a sua decisão. Não consideras que os técnicos projetistas deviam ter uma formação básica da componente operacional, como, por exemplo, conhecimento de meios operacionais, técnicas e estratégias de combate e comportamento do fogo? Qual é a tua opinião? Bom, obrigado, José Luís, e obrigado ao participante que colocou esta questão, porque é uma questão bastante pertinente. É uma questão bastante pertinente e quero fazer aqui uma declaração de interesses, que em boa verdade não é uma declaração de interesses, em boa verdade é uma clarificação o que eu vou dizer a minha opinião pessoal, até porque eu não pertenço à comissão de acompanhamento, eu, embora por vezes possa contribuir com algumas entidades que o acompanham, mas eu não sou um elemento da comissão de acompanhamento e por isso o que eu vou dizer é uma opinião meramente pessoal. Relativamente à primeira parte da pergunta, se idealmente, não era lá essa palavra que estava, mas eu já estou a meter propositadamente, que é, se idealmente os técnicos deveriam ter uma formação de base operacional, eu diria um sim com 3 pontos de exclamação. Sim, 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 com certeza que sim. Mas também eu disse inicialmente, que é idealmente. Eu reconheço que às vezes o ótimo está bastante longe do bom e o que seria ideal não é muitas das vezes execuível. Reconhecendo isso, também reconheço que é, muitas das vezes, aos técnicos, em boa verdade, às entidades, falta audácia em impor novas abordagens. E eu, honestamente, acho que hoje em dia, com a disseminação que nós temos da informação, ou seja, a informação está acessível a qualquer um de nós, basta que tenhamos um telemóvel ou um PC e acesso à internet e nós temos a informação do mundo inteiro e muitas das vezes importa sim a triar a informação que nos interessa e ver o quão fidedigna ela é em função das suas fontes. Mas a informação, o que eu quero dizer é, a informação teórica, ela democratizou-se muito com a globalização e com as tecnologias de informação. A parte operacional tem a ver com a experiência e tem a ver muitas das vezes até com o saber fazer, que muitas das vezes, e quem lida, e tu em particular tens esta dupla vertente, mas quem lida com estes temas, nós percebemos que o que é para os operacionais algo absoluto, algo empírico, muitas das vezes até porque é passado pelo conhecimento empírico, nós técnicos temos uma grande dificuldade depois em lhe dar uma fundamentação científica, mas sabemos que é assim. Às vezes não é, mas na grande generalidade dos casos é assim, ok? Então, o aliar estes dois conhecimentos era, sem dúvida, uma mais-valia. E eu julgo que é uma das vontades, e é para aí que provavelmente iremos caminhar, do legislador quando refere que tem que ser devidamente fundamentado e garantida a operacionalidade das forças de socorro, da intervenção.
E há coisas fundamentais que, para mim, os projetistas, não me entendam mal, eu não queria de todo, eu não sou operacional, apesar de ter tido a sorte de ter alguma formação, de acompanhar alguma formação dos operacionais, mas eu não sou, nunca fui operacional, é uma das lacunas que eu tenho, mas os projetistas deveriam saber, no mínimo, como é que os profissionais intervêm nos edifícios. Até porque há tantos pressupostos que nós assumimos como verdade absoluta quando fazemos um projeto e que tem a ver com a intervenção das forças de socorro, que nós deveríamos ter a certeza e validar com as forças de socorro que ainda assim é. Eu recordo-me de há uns anos atrás estar a falar no caso era um comandante de uma companhia de sapadores bombeiros, e eu estava-lhe a dizer, não, mas é que a regulamentação assume que até menos de 9 metros a intervenção se faz com escada de gancho, e ele disse-me uma coisa muito pragmática que ele disse, mas nós só temos isso no museu. Porque na minha área de intervenção, diz ele, nós utilizamos, e nós temos um treino em que nós utilizamos escadas, sim, mas não utilizamos escadas de gancho já há vários anos. Nem grande parte dos meus operacionais se sentem confortáveis a usar a escada de gancho. E eu na altura fiquei, confesso que uma coisa tão simples me deixou a meditar, que eu digo assim, ok, o que nós vemos nos filmes e o que assumimos na regulamentação nem sempre é o que se passa na prática, não é? E realmente há aspectos que, sem dúvida, os projetistas têm que ir à procura do conhecimento junto dos operacionais, porque o ideal, e agora voltando ao início da tua pergunta, o ideal seria que a formação dos projetistas, eu estou a falar especificamente da formação para aceder à especialização da segunda, terceira e quarta categoria de risco, a meu ver, deveria ter uma componente em termos operacionais, sem dúvida. Obrigado, Marco. E eu tinha aqui uma segunda pergunta para te introduzir, que tinha a ver com as alterações ao regulamento, mas vou saltá-la para fazer já uma ligação ao que tu acabaste de dizer, porque temos aqui outra questão que é muito pertinente e vai também neste caminho. E a questão é muito simples, isto. Sendo a componente de prevenção e intervenção, eu entendo aqui que ele quer dizer prevenção técnica e intervenção operacional, dois dos pilares da segurança contra incêndios, não consideras que existe uma lacuna de partilha de conhecimentos e experiências entre técnicos de segurança contra incêndios e os bombeiros? Sem dúvida, José Luís, é mesmo encadeado no que eu estava a dizer. E infelizmente existiu na semana passada uma série de webinars que têm a ver com uma associação europeia de Fire Safety Engineer, em que eu nestes webinars as coisas que mais me surpreendem é o nível estatístico que os técnicos têm, ou melhor, os dados estatísticos que os técnicos têm recolhidos pela componente operacional. Nós, e há que reconhecê-lo, a ANPC tem feito algum esforço com os anuários que eles vão publicando e é um esforço meritório, completamente meritório, da evolução que tem vindo a ser feita para nós podermos olhar para aqueles dados, para aqueles valores resumidos em termos de intervenção, em termos de ocorrências, em termos de vítimas e tirar algumas conclusões. Mas uma das coisas que nos caracteriza é o nosso inconformismo, não é, de querermos evoluir, não chega efetivamente para nós tirarmos conclusões sobre se a legislação e veio realmente introduzir, se este quadro regulamentar veio assim reduzir tão significativamente as mortes em incêndios urbanos ou não. Porque para mim falta-me um dado fundamental, que é, a mim não me interessa qual é o número de mortes que há por ano se eu não consigo correlacionar isso com o ano do edifício. O edifício foi intervencionado, é um edifício que tem 30 anos. O edifício tem 30 anos, mas foi reabilitado, ou é um edifício que tem 4 anos. Todos estes dados, estes cruzamentos de dados é que nos permitiriam tirar essas conclusões. E depois é o conceito da árvore e da floresta, não é? Que é, se nós
tivermos os dados locais, os dados globais é o somatório das partes, não é? Mas os dados locais, e nós temos um país que, pese embora seja pequeno, em que a diversidade da edificação, e até, não há que ter medo de dizê-lo, até também da intervenção, é muito distinta. E eu quando digo não há ter medo de dizê-lo desde logo o rácio que existe, por exemplo, de forças de socorro, de bombeiros por habitante, bem como a formação e os meios que as forças de socorro têm de região geográfica para região geográfica. Por isso, sem dúvida que eles trabalhamos ambos para o mesmo fim, a parte operacional e a parte técnica. É uma das coisas que me custa muito a perceber, José Luís, que é como é que a técnica trabalha à esquerda e os operacionais à direita, ou vice-versa, não interessa, não é? E nunca se cruzam. Eu tenho muita pena de não poder cruzar, e eu, apesar de ter tido a experiência na ANPC e ter podido acompanhar alguns operacionais, enquanto projetista, não é uma ligação permanente. Não fosse as relações de amizade que eu tenho, mas não é uma ligação permanente que os projetistas têm com os operacionais, quando eu acho que deveria ser, não é? Deveria ser, idealmente, e não é só, e eu não estou a atribuir a culpa do lado de ninguém, não, os colegas que não olhem para isto como uma culpa, porque isto é parte a parte, não é? Isto é uma dança a dois, por isso ambas as partes têm que se abraçar, por assim dizer, e têm que trabalhar para o mesmo fim, que é esse o objetivo, não é? Obrigado, Marco. E não podia estar mais de acordo contigo. Também sou completamente dessa opinião e por mim próprio falo, tornei-me melhor técnico sendo bombeiro. Senão essa parte também, essa ligação é fundamental. Mas força. Eu acho que sim, José Luís, deixa-me só interromper-te antes de falar, passamos para a pergunta seguinte, que é isso que tu acabaste de dizer, que é o facto de ser melhor técnico por causa que tens outra experiência enquanto operacional. E o inverso também é verdade, não é? E o ser melhor operacional porque também tem conhecimentos técnicos. E por isso é que eu dizia há pouco, eu não estou a apontar a nenhum dos alvos, estou a dizer a partilha de conhecimento é essencial até para, no fundo, nós tirarmos e explorarmos o investimento que se faz nos edifícios. E eu ia-te colocar outra questão, mas tu abordaste por esse lado, e eu tenho aqui outra questão de outro participante que vai nesse sentido. E a questão é muito simples, consideras que as medidas passivas e ativas definidas no regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios podem ser uma ferramenta de apoio aos bombeiros na sua componente operacional? É aquilo que estávamos a falar, precisamente. Eu antes de achar, eu espero que sim, não é? Porque senão é uma frustração para mim, enquanto projetista, o trabalho que eu ando a fazer, não é? Acho eu, para todo projetista, é frustrante se, porventura, pensa que depois os operacionais não usam os recursos e os meios que são instalados nos edifícios. Há várias abordagens que se pode fazer ao tema e muitas das vezes tenta-se levar isto para uma discussão de o custo da construção apenas e o custo da segurança na construção, que é um fator fundamental e que não é desprezível. Nós não somos um país rico e para sermos competitivos com os outros países nós temos que ver qual o nosso custo da construção e qual, se quisermos agora olharmos para o nosso umbigo apenas, qual o custo da segurança no custo da construção total de um edifício, ok? Eu respeitando muito os colegas, e há um colega que inclusivamente fez uma tese de mestrado, uma colega que fez uma tese de mestrado sobre isso, eu leio o documento e eu não consigo chegar a uma conclusão, o documento está excelente, eu só não consigo acompanhar outros colegas quando chegam à conclusão que nós estamos a gastar mais em segurança que outros países mais desenvolvidos. Bom, há várias questões que se colocam, que eu não sei o que é bem um país desenvolvido, eu acho que nós somos considerados um país desenvolvido, podemos ter um PIB maior ou menor do que eles, mas necessariamente estamos na comparação que fazem habitualmente, estamos todos no lote de países desenvolvidos, ocidentais, que o facto de eles estarem, o custo da construção lá, por si só, é maior do que cá. E por isso a percentagem da segurança no custo, no edifício, obviamente, que
vai ter um impacto menor. Então, nós temos que olhar mais uma vez, cruzar os dois dados, que é, não vale a pena olhar apenas para a percentagem do custo da segurança no custo do edifício, sem nós termos outro dado ao lado, que é, mas essa percentagem é para um edifício que tem custos similares em ambos os países ou não? Ou são edifícios que cá em Portugal, vou extrapolar completamente, um edifício cá em Portugal custaria 4 milhões de euros, mas no caso, por ser uma arquitetura arrojada, por ter um pátio de 20 metros de altura, qualquer coisa que seja fora do comum e o investidor até está disposto a isso e lá fez um investimento que proporcionalmente, com o ajuste da mão de obra e do custo de vida e tudo mais, que lá fez um investimento em que iria para 50% mais. Se nós fizermos uma base comparativa, desde logo, com estes edifícios, nós estamos a distorcer a percentagem, a dizer, lá a percentagem da segurança é de 5% e nós cá em Portugal é de 8%. Claro, mas nós não temos é comparar o que não é bem comparável. Ok? Então, voltando à tua questão, que é, sem dúvida que é, eu não só espero como desejo, já tinha dito, não é? De que os operacionais efetivamente utilizem esses meios. Também devo dizer, e conforme há pouco confessei, vou fazer aqui mais uma confissão, que é, às vezes é decepcionante, enquanto técnico, perceber que os meios não são usados. E eu vou dar um exemplo. Há bem pouco tempo, estava é uma pergunta que eu faço aos operacionais há vários anos e estava a falar com um comandante a questioná-lo, a dizer-lhe assim, olha, nós vamos aqui reabilitar um edifício que tem 3 pisos. O edifício depois continuava, mas o edifício era bastante extenso, mas a parte dos 3 pisos. E há aqui uma exigência em termos regulamentares, e aquilo era um projeto um bocadinho diferente, e uma das exigências que havia por parte da entidade licenciadora era que fosse colocada uma coluna seca. E eu perguntava ao comandante, disse, num edifício de 3 pisos vocês vão usar uma coluna seca? E a conversa foi se desenvolvendo e ele no final acabou por me dizer algo do género, que é, nós, para não dizer nunca, raramente utilizamos coluna seca, mas num edifício de 3 pisos seguramente que não. Obviamente que eu já lhe fiz esta pergunta com alguma malícia, por assim dizer, porque eu à partida também assumia que num edifício de 3 pisos não se faz uma intervenção com coluna seca, ninguém, pelo menos com as pessoas que eu conheço, os operacionais, todos a que eu questionei, todos me dizem um redondo não é? Mas ele admitiu o resto, até que ele acabou por dizer, para não dizer nunca, raramente nós usamos. E eu percebo os operacionais, porque ele depois também me contou, disse, não, é que nós não temos garantia, nós nunca testamos, nós não somos... Ele acabou quase por me dizer, como nós não somos pedidos nem achados, nós não somos envolvidos, durante, já nem é só o licenciamento, mas também regularmente nos edifícios, quando se faz manutenções ou coisa que valha, nós não sabemos se aquilo está operacional ou não. Ou seja, o nosso receio é que nós vamos injetar água numa coluna seca e eu quero tirar água no 7º piso, mas a água mal lá chega porque de repente eu crio uma inundação nos outros pisos todos. E por isso eu não tenho garantia e então eu não uso. E esta desconfiança da parte dos operacionais, que é totalmente legítima pelo histórico, é um trabalho que nós temos que fazer continuamente. Claro. E é um trabalho que nós temos que o fazer e necessariamente com o envolvimento dos próprios, porque senão nós não podemos dizer a alguém se eu não lhe der provas para lhe dizer que eu sou muito honesto só, não é? Não basta dizermos que somos honestos, que nem a mulher de César, há que também, mais do que sê-lo, há que parecê-lo. Neste caso é mais do que sê-lo, há que demonstrá-lo, não é? Obrigado, Marco. Tu já me deste aqui a volta às questões. Eu tinha aqui um encadeamento e isto já está perdido. Porque agora a segunda questão que eu tinha colocado vai ficar para a última, porque tem aqui uma questão que enquadra perfeitamente naquilo que tu acabaste de dizer. E a questão que é colocada por um dos participantes é muito pertinente e diz precisamente isto, que é qual a tua opinião relativamente ao futuro que a componente operacional bombeiros pode vir a ter na área da segurança contra incêndios em edifícios?
Consideras que pode ser uma mais-valia a integração destes elementos nas equipas que realizam as vistorias e inspeções? Nós sabemos que eles participam nestas inspeções, mas depois temos alguns comandos centrais que fazem mais, outros fazem menos, mas tu consideras, porque o participante está aqui a colocar a questão, e relativamente àquilo que acabaste de dizer agora, precisamente, de conhecer as instalações, conhecer que os edifícios têm aquele equipamento, que outra está em funcionamento, que é uma mais-valia esta ligação entre o técnico e o operacional nas vistorias e nas inspeções? Sem dúvida, e aí essa pergunta que era dupla, eu digo sim, não é? É quase afirma Marco, não é? Porque aí não é só uma mais-valia, como eu há pouco estava a dizer, dos operacionais estarem envolvidos, e uma mais-valia a todos os níveis. É uma mais-valia desde logo para o edifício, porque os operacionais ficam a conhecer o edifício, ou seja, para a entidade exploradora do edifício tem a garantia de que os operacionais conhecem o edifício, sabem por onde é que eles o devem, como é que devem intervir, sabem com que esperam lá dentro, sabem se tem uma coluna seca, se não tem, sabem se tem meios de primeira intervenção, se não tem, sabem o que é que esperam daquele edifício. A caixa de escada está pressurizada ou tem um exaustor que é possível abrir, e onde é que está esse comando para abrir e por aí fora, ok? Isso é uma mais-valia para o edifício, mas simultaneamente também para os operacionais, não é? E porque tu aí sabes isso muito melhor do que eu, e eu vou pisar terreno minado, mas arriscando, porque até em termos operacionais nós temos vindo, eu quando vim parar esta área, em relação ao que eu vejo hoje, a abordagem é completamente diferente, não é? Aquela velha máxima de muito fogo, muita água, calma, nem sempre assim é, felizmente que nós vemos isso, não é? Porque já não vemos tantas situações de haver quase mais danos pela parte de intervenção do que o próprio incêndio, como acontecia em alguns incêndios, nomeadamente quando eu estava numa cidade a norte, que eu não quero dizer o nome, mas que às vezes víamos situações quase que víamos mais danos provocados pela parte de intervenção do que pela parte do sinistro na origem. Bem certo também me dir-me-ão, sim, mas nós não sabemos como é que aquilo ia evoluir. Sim, mas é tudo uma questão de proporcionalidade de meios, não é? Naquele caso de desproporcionalidade de meios. E isso é uma mais-valia também para a parte operacional, seguramente. Porquê? Porque eles, como os operacionais são cada vez mais minuciosos na intervenção, por causa da consciência disto que eu acabei de referir, dos danos colaterais, por assim dizer, ou o impacto da sua intervenção, eles quando vão para os edifícios já sabem exatamente que tipo de músculo é que têm que aplicar inicialmente e fazem-o com muito maior confiança. Porque se entrarem num edifício em que desconhecem completamente, obviamente que aí uma hesitação pode ser o suficiente para não ser o incêndio degolado numa fase tão precoce ou tão inicial como se pretendia. Por isso eu acho que isto só tem em termos das pessoas que realmente interessam, que são a entidade exploradora, e entenda-se todos os ocupantes que lá estão, e os operacionais, só têm a ganhar. E os técnicos no meio disto? Bem, os técnicos têm a ganhar ainda muito mais do que os outros, ou pelo menos tanto ou mais. Porquê? Porque este conhecimento que se vai ganhando e este entrosamento que se obtém do terreno vai-lhe dar informações e ferramentas para ser também ele criterioso no tipo de instalações e equipamentos que deve instalar. E então ele aí vai ter uma consciência crítica, quer dizer, e indo de encontro àquela expressão que o legislador diz, que é isto garante a operacionalidade dos meios ou isto não garante a operacionalidade dos meios. Isto até pode ser uma exigência regulamentar, mas pode ser desproporcional ou vice-versa. Okay? E então os projetistas aí vão ganhando uma sensibilidade operacional sem o serem, com essa humildade que lhes deve-nos ser inerente, que é de perguntar aos operacionais o que é uma mais-valia para eles, o que é uma menos-valia para eles na intervenção. E eu ia mais longe, e o operacional ganha a vertente mais técnica que também ele vai desenvolvendo ao longo dessas visitas, de diferenciar a resistência ao fogo da reação ao fogo,
as compartimentações, identificá-las, acaba por evoluir muito também tecnicamente ao acompanhar. Seria uma mais-valia. Bem, Marco, vou voltar atrás. Uma pergunta que foi ficando aqui para trás. E tu houve um momento em que falaste dos registros, e falaste no estrangeiro e que os registros eram significativos. E temos aqui uma pergunta que enquadra um bocadinho nisso, que diz, tendo os bombeiros um registro significativo de intervenções em incêndios urbanos nas utilizações tipo 1 habitacionais, não consideras que a alteração feita ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios podia ter ido um pouco mais exigente, ser um bocadinho mais exigente e ter exigido detectores de incêndio, por exemplo, nas habitações, primeiramente na cozinha, e meios de primeira intervenção nas áreas comuns da utilização tipo 1, primeira e segunda categoria? Isto termos um edifício até 10 pisos sem extintores, a legislação não podia ter sido um bocadinho mais exigente nesta área, Marco? Concordo, José Luís, e nas intervenções públicas que eu tenho feito, efetivamente eu sou muito crítico da alteração que existiu em 2009, ou seja, quem trabalha nesta área, e não querendo ser demasiado técnico nem demasiado maçudo, mas do 64/90, ou seja, a anterior legislação da habitação, para o 1532 de 2008, houve uma redução em termos de uma redução efetiva em termos de exigências de sistemas e equipamentos e que tem impacto nas condições de segurança dos edifícios. Porque eu não sou necessariamente daqueles técnicos que defende de que quanto mais equipamentos metermos no edifício, mais segurança temos no edifício. Isso não é bem assim. Eu, pelo menos, não sou defensor disso. Em função da avaliação de risco que se faz, pode fazer sentido ou não eu meter mais este ou aquele equipamento, e não é só por eu ter lá o somatório de vários equipamentos que tenham um nível de segurança que eu pretendo. Agora, nesse caso, e o que tu referiste, José Luís, que é um reverso, não é? Ou seja, nós vemos em que todos os edifícios passou a existir exigências mais estreitas, vou dizer assim, em termos de segurança contra incêndio, e a habitação foi o que se deu um passo atrás, nomeadamente nisso que acabaste de referir, da parte por exemplo, de se excluir a primeira e a segunda categoria de risco, a utilização tipo 1 da exigência de extintores, ou seja, estamos a falar de edifícios até 28 metros de altura, é uma coisa muito... São 10 pisos. Exatamente, é uma coisa expressiva, não é? É uma coisa expressiva e uma coisa com um impacto muito grande no nosso país, porque esses dados temos, basta as pessoas quererem, basta ir ao INE, que é ver qual é a percentagem que nós temos de habitação no nosso país, a percentagem de edificado. E dentro da percentagem de edificado, e é o dado que nós já não temos, mas que a ANPC teve, e julgo que continua a ter, que dentro do edificado à habitação, nós temos que cerca de 90% enquadra-se na primeira e na segunda categoria de risco. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que 90% dos edifícios habitacionais ficam excluídos, por exemplo, disso que tu falaste, da necessidade de ter meios de primeira intervenção, nomeadamente extintores. E isso, quando cruzamos com os anuários da ANPC, em termos de número de ocorrência e número de vítimas, é algo que não é incompreensível, que é o número de ocorrências que existem em habitação é muito superior ao somatório de todas as outras ocorrências que existem no edifício. E então isto aqui não se percebe muito bem qual foi o critério que está por trás, embora se suspeite qual seja, cada um há de tirar as suas ilações, eu não as quero dizer quais são as minhas no caso, mas não se, enquanto técnico é algo que me custa muito, e tens toda a razão, tinha sido, a meu ver, tinha sido uma oportunidade de se corrigir julgo eu, um erro que é comumente aceito, ou pela generalidade dos técnicos, é assumido como uma falha, uma falha, eu digo do setor em geral, todos os players, não estou a apontar o dedo a quem quer que seja, acho que nós, enquanto setor, devíamos voltar a exigir isso, porque nesse caso, eu uma vez estive num debate em que me diziam, mas o custo da construção, e eu disse, desculpar-me-ão, mas há plantas decorativas que muitas das vezes são colocadas nas escadas até para prejudicar as condições de evacuação, que são mais caras do que um extintor. Não, há coisas que eu percebo que, estamos aqui a exigir um sistema XPTZ com... Agora, nós estamos a falar de custos insignificantes, isso tem a ver com
para mim tem mais a ver com a imagem, com a atitude, do que propriamente com o resultado do custo. E a diferença é muito significativa. Então, se nós temos mais ocorrências nas habitações, nós estamos a retirar meios às habitações. Isso faria sentido se chegasse à conclusão que aqueles meios não seriam adequados para aquele tipo de edifícios. E disser, ok, nos anos 80 ou nos anos 90 pensávamos assim, agora o conhecimento evoluiu e pensa-se ao contrário. Eu até posso admitir que exista, mas eu não conheço nenhum estudo em que diga isso. E duvido muito que exista, honestamente. Okay? Exatamente. Por isso, sem dúvida, é uma oportunidade perdida. Tens toda a razão. Estamos de acordo, então. Marco, aproveitando a tua presença e o manual de segurança contra incêndio em tabelas que elaboraste, que acabas por nos simplificar, como diz o teu prefácio para alguém que eu muito gosto, acaba por ser um GPS na nossa legislação, não é? É ali uma frase magnífica. E antes de começares a fazer a apresentação do teu manual, eu ponho aqui uma questão final minha, como uma forma de desafio. Após esta edição magnífica da ferramenta que é o Manual de Segurança contra Incêndios em Edifícios, para quando um regulamento ilustrado, Marco? Bom, obrigado, José Luís. Isso é uma pergunta. Eu sou um dos autores do livro do Segurança contra Incêndio em Tabelas. Efetivamente, o outro autor, que é o Pedro Silvano, ele é arquiteto. E eu brinco muitas das vezes com ele que ele é que faz bonecos, não é? Por isso, eu aí, isso a existir, seguramente que eu aí estarei-me a divertir e ele estará a trabalhar, porque eu estarei na posição de bancada, numa posição muito confortável a dizer isso não está à qualidade que nós pretendemos, por isso faz de novo, não é? Mas de todo, não está de todo nos nossos planos. Até porque existem outros manuais no mercado em que têm partes ilustradas da regulamentação, brilhantemente ilustradas, há que reconhecê-lo, e até, julgo eu, há alguns diplomas a nível internacional, nomeadamente os franceses, que eles utilizam muito isso na própria legislação, que é, eles acabam por meter a exigência e depois meter uma imagem explicativa, com aquele conceito de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Como eu não tenho qualquer tipo de habilidade nem intenção de o fazer, nós optamos por fazer em tabelas para evitar as 1000 palavras, mas mesmo assim ainda pondo algumas palavras lá. Tentei porque a imagem exatamente na parte técnica vale muito e ajudaria imenso. Aproveitando que este magnífico manual de segurança contra incêndios em tabelas, tanto para a parte técnica como para a parte operacional, que vai ajudar de certeza, tanto técnicos como operacionais, passo-te agora aqui a bola para nos fazer uma apresentação simplificada do que é o manual de segurança contra incêndios em tabelas que tu e o Pedro desenvolveram, está bem? Obrigado, José Luís. Realmente o conceito é mesmo este. É simplificação, é esse o nosso propósito. Foi esse o nosso propósito quando em 2009 nós lançamos o livro Regulamento de Segurança em Tabelas, e este livro que nós optamos por fazer ali um pequeno ajuste no título, que é o Manual de Segurança contra Incêndio em Tabelas, e com o subtítulo Consulta Simplificada da Regulamentação. É esse o propósito, é ter uma informação simplificada e expedita das exigências regulamentares aplicáveis aos vários tipos de edifícios. Nós optamos, e na linha do que foi feito inicialmente, nós optamos por manter os 12 capítulos, ou seja, nós optamos por manter o código de cores que lhe estava associado, em que temos 12 capítulos correspondentes às 12 utilizações tipo, o que quer dizer que se eu só estiver a fazer, que nem os edifícios de habitação que nós há pouco tanto falamos, não é? Se alguém tiver dúvidas se precisa de ter um sistema automático de detecção de incêndio, ou extintores, ou o que for, nos edifícios habitacionais, eu consulto apenas o capítulo associado à utilização tipo 1 habitacionais. Nós optamos também por fazer este manual, nós fizemos
uma reformulação, um restyling quase, uma revisão gráfica do conteúdo, quer da capa, mas principalmente do seu conteúdo, numa tentativa de tornar a sua leitura mais simplificada e mais amigável, e esperemos nós com mais bom gosto até, ou com um gosto mais atualizado. Mas, além disso, nós introduzimos todas as alterações que foram decorrentes, que ocorreram neste gap, que foi de 10 anos, que foi mais de 10 anos, foram 11 anos, em boa verdade, que ocorreram, que foi a publicação dos diplomas, que nem o que hoje aqui debatemos, a revisão do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em edifícios, mas também todas as outras alterações que existiram ao regime jurídico, as várias alterações que existiram ao regime jurídico em 2015, em 2019, por aí fora, que nós também aqui as refletimos. Por último, uma nota de inclusão de todos os artigos, ou seja, todas as exigências que nós refletimos nas tabelas, optamos por meter a indicação de onde é que está, em que diploma é que está e qual é o artigo em que está. Isso vai de encontro às solicitações que muitos leitores nos faziam chegar, os seus comentários, e simpáticos habitualmente comentários, em que nos diziam: o livro é fenomenal, é fantástico, mas ter uma referência à exigência do regulamento é ótimo para depois podermos ir ler o texto original, que é uma coisa que eu aconselho sempre, que aquilo é uma informação expedita. Obviamente, quando eu quero fundamentar algo, eu devo ler também o texto original. Por fim, não poderia deixar de agradecer que este livro foi publicado e quase pressionado, direi eu, pelas muitas solicitações que os leitores nos faziam chegar frequentemente, a dizer: então, houve alteração legislativa, vocês ainda não se mexem, vocês não fazem, vocês não publicam, mas também aliado, obviamente, à nossa vontade de contribuir para a democratização, se quiserem, ou a disseminação do conhecimento. É a partilha de conhecimento, acima de tudo. O livro é uma partilha do conhecimento e eu digo em tom de brincadeira que é: nós tivemos a queimar pestanas e a simplificar aquilo para outros não terem que queimar tanto as pestanas e ter uma leitura mais expedita das exigências regulamentares. Se me permites, José Luís, só queria agradecer. Este livro foi publicado teve com 2 patrocinadores, com a Sinalux e com a P2I, e com o apoio institucional da Escola Nacional de Bombeiros e da APSEI. A todos eles eu quero dizer o meu muito obrigado, porque a todos eles, quando nós os abordamos, eventualmente quando estamos apenas num campo exploratório ainda das hipóteses de nos dedicarmos ao trabalho, eles disseram: faço quanto antes, e com certeza que sim, foi uma resposta quase imediata de todos, agradecendo naturalmente o apoio, em particular da Escola Nacional de Bombeiros, até por este momento e por esta divulgação do que têm vindo a fazer. Obrigado, Marco. E nós também queremos te agradecer pelo manual, que é fundamental para todos nós, agradecer por esta malhada partilha de conhecimentos, agradecer à Escola Nacional de Bombeiros a organização destes webinars de várias áreas, parando hoje na segurança contra incêndios, e agradecer aos participantes que se inscreveram em número muito significativo, que me deram aqui algum trabalho a escolher aqui muitas das questões que colocaram. Tivemos mais de 300 pessoas a acompanhar-nos, o que quer dizer que há um interesse também significativo por parte da parte operacional pela segurança contra incêndios. Também a eles o nosso muito obrigado e até um próximo webinar. Obrigado.